Olá, boa noite. A polêmica do Uber. No primeiro dia de operação em Porto Alegre, saiba como funciona essa modalidade de transporte e a repercussão sobre a legalidade do serviço. Desarticulada, a quadrilha suspeita de desviar 21 milhões de reais em impostos para favorecer empresas. Em visita a Porto Alegre, o governador do Rio de Janeiro fala sobre a crise financeira e as medidas para garantir a segurança durante as Olimpíadas. Número de transplantes de coração e pulmão dobram no estado. Combate ao câncer. Rio Grande do Sul pretende largar na frente com teste em substância que pode ajudar no tratamento da doença. E a história do barbeiro que se tornou artista plástico. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Começou hoje a operação do Uber em Porto Alegre. No primeiro dia de atividade, os usuários tiveram dificuldades para acionar o serviço. E a polêmica com os taxistas continua. No dia de estreia do Uber, o aplicativo apresentou tela de boas-vindas usando gíria local. O texto dizia que estavam tri-emocionados com o acolhimento dos gaúchos. Mas o número de carros ainda é limitado e não conseguimos usar o serviço. A mensagem mostrava carros indisponíveis naquele momento. Presente em 5 capitais do país, o serviço causa polêmica, pois entra no mercado sem pagar a tarifação imposta aos taxistas. Se puder e continuar, tem que começar a criar aplicativo também para lotação, para ônibus, jornalistas, médicos. Aí é só criar um aplicativo e a gente vai pelo ladinho, né? A sociedade clama, é assim que estão divulgando, né? A sociedade quer, todo mundo quer o Uber. Ninguém sabe direito como é que funciona, mas todo mundo quer. Sou contra. Ainda assim, alguns motoristas até avaliaram uma troca. Até tem um carro que poderia botar, mas não vou botar. Acho que a vantagem não vai ter vantagem. Eles cobram muito caro a taxa. Para mim, eu acho que não vai ser vantagem. Vou esperar um mês aí, ver como é que vai ser, né? No momento, eu acho que não é vantajoso. A tarifa base do Uber é de R$ 3,00, mais adicionais de 25 centavos por minuto rodado e de R$ 1,45 por quilômetro percorrido. Para usar o serviço, é preciso baixar o aplicativo e cadastrar um cartão de crédito. O Uber promete corridas de 25% a 30% mais baratas que o táxi. O funcionamento sem regulamentação desagrada os taxistas, que esperam uma atitude do poder público. Se houver esse tipo de transporte, ele é clandestino e a IPTC tem o dever de coibir, recolhendo os veículos e aplicando a multa cabível. Se isto não acontecer, o Sintax vai mudar a postura e vai exigir que o poder público faça a sua parte, que nós pagamos para isso. Mesmo assim, não acontecendo isso, bom, então nós estaremos liberados para trabalhar sem nenhuma regra. Em nota, a IPTC afirmou que, sem regulação, o serviço prestado pela Uber é irregular e há previsão de multa de quase R$ 6.000 em caso de flagrante. A empresa diz também que está aberta ao diálogo e na busca de alternativas para legalizar o sistema. Procurada pela reportagem, a Uber não se pronunciou oficialmente. Uma quadrilha suspeita de fraudar o recolhimento de ICMS em vários estados foi desarticulada hoje aqui no Rio Grande do Sul. A Operação Dariba 2 identificou contadores e negócios de fachada que emitiam notas falsas para favorecer empresas. Policiais civis e auditores da Receita realizaram a operação em cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Eles apreenderam documentos e computadores que comprovam a atividade da quadrilha. A investigação começou quando a Receita Federal desconfiou de grandes movimentações feitas por empresas recém-abertas no Rio Grande do Sul. As empresas, em nome de laranjas, emitiam notas fiscais falsas de venda de mercadorias, o que gerava para as empresas compradoras créditos de ICMS.
Estes créditos irregulares eram usados para pagar o imposto devido em São Paulo. Nosso trabalho principal hoje aqui é desarticular essa fraude, tirar esses contadores do mercado, fazer com que eles parem de abrir essas empresas, que a sistemática termine, esses operadores estão no estado do Rio Grande do Sul, e a gente consiga identificar os beneficiários dessa fraude e depois, junto com a Polícia Civil, se executar a busca desses valores, né? A fraude movimentou 178 milhões de reais e gerou 21 milhões em créditos falsos, impostos que deixaram de ser recolhidos principalmente pelo estado de São Paulo. A investigação continua. Agora, a Polícia Civil e a Receita Estadual querem saber se há empresários gaúchos se beneficiando de créditos de ICMS falsos gerados em outros estados. Já tem indícios, porque já foi feito contato prévio com a Receita Estadual de São Paulo e essa fraude certamente existe lá para cá, por exemplo. Segundo a Polícia Civil, a facilidade para abrir empresas na junta comercial possibilita as fraudes. A Receita Estadual concorda e afirma que está trabalhando para endurecer os critérios exigidos de quem tenta abrir empresa. Estamos desenvolvendo uma ferramenta que nós chamamos analisador de pré-inscrição, que com vários critérios a gente vai categorizar o contribuinte, o que está abrindo inscrição, né? Se é tranquilo para ser liberado ou se tem algum problema, vão exigir documentações complementares. E a Federasul sediou esta manhã na capital um encontro para pedir a solução pacífica de conflitos empresariais. No evento foi lançada uma campanha pela adesão ao Pacto pela Não Judicialização de Conflitos. O objetivo é estimular as empresas a buscar uma solução negociada para os problemas com os clientes, evitando prejuízos à imagem da marca e reduzindo os custos com processos judiciais. A iniciativa é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, junto com a Federasul e o Sebrae. A sexta-feira vai ser de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre deve chover principalmente pela manhã. As temperaturas ficam mais agradáveis, não passam dos 25 graus. Máxima de 25 também em Novo Hamburgo, onde as pancadas de chuva diminuem durante a tarde. No litoral norte, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, mas não são esperados grandes volumes, mínima de 19 graus. E veja ainda nesta edição, o barbeiro que virou pintor. Conheça a história e o trabalho do artista plástico Dante Machado. E logo após o intervalo, teste com substância que pode ajudar no combate ao câncer vai ser feito no Rio Grande do Sul. A gente já volta. No oeste do estado, a chuva para e as temperaturas caem nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, tempo parcialmente nublado, com máxima de 24 graus. Em São Borja, o sol também predomina e os termômetros atingem os 25. A previsão do tempo é a mesma para Alegrete, onde as temperaturas variam dos 14 aos 24 graus. Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul perdeu para o Paraná o posto de quarta maior economia brasileira. Os dados divulgados hoje pelo IBGE, referentes ao ano de 2013, revelam que o Produto Interno Bruto gaúcho somou 331 bilhões de reais no período, impulsionado principalmente pelo bom desempenho da agricultura. O valor representou 6,2% da economia do Brasil. No mesmo ano, o PIB do Paraná totalizou quase 333 bilhões, o equivalente a 6,3% do nacional. Em relação ao PIB per capita, o Rio Grande do Sul ficou em 7º lugar no ranking dos estados brasileiros, com R$ 29.600 por habitante, um pouco acima da média do país. A crise financeira dos estados e a revisão do Pacto Federativo estiveram no centro das discussões dos governadores José Ivo Sartori e Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, em encontro hoje no Palácio Piratini. O governador do Rio também falou sobre as medidas de segurança para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Os governadores, ambos do PMDB, têm mais do que a sigla em comum.
O Rio de Janeiro também enfrenta problemas para manter as contas em dia. O governo carioca estima um déficit de 11 bilhões de reais em 2016. Assim como no Rio Grande do Sul, atraso no pagamento da dívida com a União e parcelamento de salários de servidores são situações que podem ocorrer no Rio. A nossa situação não é muito diferente da do Rio Grande do Sul, né, e de outros estados do país. Todos têm, em menor ou maior escala, os mesmos problemas. Hoje a crise ela abate sobre todos os 27 governadores, até os estados mais novos, né, que não têm previdência pública para fazer. Todos estão com muitas dificuldades porque os estados vivem de repasses. Entre outros assuntos, o governador do Rio de Janeiro falou sobre o temor de ações terroristas durante os Jogos Olímpicos de 2016. De acordo com o Pezão, o Rio de Janeiro tem tradição em receber grandes eventos, mas que a segurança é sempre uma preocupação. A gente vai ter um grande contingente das Forças Armadas, é um evento que é comandado pelas Forças Armadas. Nós vamos ter toda a nossa, os nossos 49 mil policiais militares trabalhando, os 11 mil policiais civis, toda a Marinha, Aeronáutica, Exército, Força de Segurança Nacional. O tempo melhora no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia ainda começa com bastante nebulosidade, mas o sol não demora a aparecer. A máxima não passa dos 23. As temperaturas ficam mais amenas também em Santa Maria, que vai ter um dia de tempo parcialmente nublado. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina e os termômetros marcam 18 graus ao amanhecer. O número de transplantes de coração e pulmão no estado aumentou 100% em 2015, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. Conscientização e integração das equipes são alguns dos fatores que contribuíram para o aumento no número de cirurgias. 1 ano e meio usando tubo de oxigênio, 1 ano e meio na fila de espera. O Birajara se mudou de Uberlândia, em Minas Gerais, para Porto Alegre. Ele precisa transplantar os 2 pulmões na Santa Casa, referência nacional nesse tipo de cirurgia. Eu tenho fé em Deus que logo vai sair o doador para mim. Um doador compatível com o Birajara tem que aparecer no sistema informatizado da Central dos Transplantes, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. É nesta sala, na Central de Transplantes, que essa equipe recebe as notificações de possíveis doadores. A Mariângela é a chefe de plantão aqui do setor e vai nos responder, mas afinal, por que possível doador? Quer dizer, eles já não tiveram o diagnóstico de morte encefálica? Isso, eles ainda não têm esse diagnóstico. É feito primeiro para a gente essa notificação, né? E aí eles têm que passar por uma série de testes, tanto de exames clínicos, exames laboratoriais e, por fim, um exame definitivo que confirma esse diagnóstico de morte encefálica. Então, é um processo muito seguro para a equipe médica que está junto ao hospital e também para a família que está passando por essa situação com seu familiar. A central registra o crescimento gradual do número de transplantes de órgãos vitais realizados nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Este ano, já foram 215 pessoas que receberam coração e pulmões. É que também cresceu o número de doadores. E isto é um trabalho bastante grande das equipes que identificam quando tem um potencial doador no hospital. O cuidado dessa equipe com esse potencial doador envolve um cuidado bastante extenso, um trabalho bastante grande, e o cuidado dessa família também. E a vontade expressa desse doador. O número de doadores cresceu, mas ainda é insuficiente. O Dr. Sadi Esquio, que faz parte da equipe da Santa Casa, guarda com cuidado a lista com mais de 50 pessoas que esperam por um transplante de pulmão no hospital. A gente tem anos que, por baixa doação, alcança 30% de mortalidade na lista. Significa, eu preparei 10 receptores que chegaram até o final, que aguardaram, e uns 3 deles vão morrer sem ter ganho nada. Eles, na verdade, não vão ter chegado ao objetivo de ser transplantados. Vão morrer antes do transplante por indisponibilidade de doador compatível.
Sandra também ficou na espera e por 3 anos, mas teve a opção de passar pelo transplante intervivos na Santa Casa. Recebeu parte do órgão de 2 de seus filhos. O que ela mais quer agora? Caminhar bastante, que eu gosto de fazer. Caminhar à vontade, sem nenhum empecilho, nada para segurar. O Rio Grande do Sul quer largar na frente nos testes da substância que pode ajudar a combater o câncer, a chamada fosfoetanolamina sintética. Um convênio assinado pelo Laboratório Farmacêutico do Estado dá esperança a pacientes com a doença. Mas os especialistas alertam que ainda há muito a ser feito para que a eficácia do composto seja comprovada. Importante nas células. Nos consultórios e locais de tratamento do câncer, os pacientes estão interessados na pílula. Tanto que o Judiciário Gaúcho já deferiu alguns dos pedidos para receber o componente químico que não tem a aprovação da Anvisa. Seu Astrogildo convive com a doença há 12 anos. Ele e a filha viajam 7 horas na vinda e o mesmo percurso de volta ao Alegrete, pelo menos 2 vezes por mês, para os atendimentos no Hospital Santa Rita, na capital, o único exclusivo para a oncologia no estado. Aos 84 anos, conta que teria coragem de testar o medicamento. Sim, eu tentaria. Eu estou esperando, né? Eu vi pela televisão. Estavam falando, me chamou a atenção, me sentei na frente da televisão e escutei. A filha vai apoiar o pai, mas também quer ouvir o médico. A partir daí, ele vai tirar, né, uma definição se ele vai ou não querer, porque ele ouve muito parecer médico. A cada ano são diagnosticados 12 milhões de novos casos de 200 tipos de câncer no mundo. O chefe da Oncologia Clínica do Santa Rita explica que a pesquisa sugere que a fosfoetanolamina possa matar as células cancerígenas. Mas o caminho é longo até a comprovação para que se torne um medicamento. Como ser humano e como médico, eu torço muito que isso não seja verdade, que a droga funcione, né? Mas a gente precisa, como cientistas, como pessoas que são filhos do iluminismo, testar isso do ponto de vista científico, ter esta comprovação para que se possa indicar. Hoje nós não sabemos qual é a dose que funciona. Qual é a posologia? Tem que se usar todo dia? Não tem? Quais são os efeitos colaterais? Eu estaria fazendo hoje uma indicação que seria a mesma que indicar uma erva medicinal, a mesma que indicar alguma coisa sem nenhuma comprovação científica evidente. Um termo de cooperação com os pesquisadores da USP foi assinado ontem, assim como outros laboratórios e universidades do país, incentivados pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. O laboratório farmacêutico do estado não vai produzir ou distribuir o medicamento, vai testá-lo. A fase de estudo na USP, onde as propriedades da fosfoetanolamina sintética que sugerem o combate ao câncer foram identificadas, ainda é pré-clínica, ou seja, não saiu da pesquisa in vitro. Em outras fases, o componente químico será testado em animais e em humanos. E agora a gente fala de inclusão social. Um projeto em Cachoeira do Sul, no centro do estado, ajuda a qualificar pessoas com deficiência ou reabilitadas de doenças graves para o ingresso no mercado de trabalho. É o que você confere na reportagem da TV Cachoeira. Uma sala de aula, alunos e uma professora. Assuntos do dia: nota promissória, fatura, recibos. Esse é mais um curso de formação profissional com foco em supermercado desenvolvido pelo Senac. O diferencial é que essa é uma turma de inclusão de jovens aprendizes destinada a pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, visual ou auditiva. Eu achei que eu teria bem mais dificuldades, mas eles me surpreendem muito. Eles têm uma capacidade de aprender fantástica e eles têm muita vontade. Quando o aluno ele tem vontade, ele aprende, ele realmente aprende. Desde 1991, a Lei de Cotas estabelece que empresas com mais de 100 empregados têm que destinar de 2% a 5% das vagas para beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência. Só que o preenchimento dessas vagas muitas vezes não acontece por falta de pessoas qualificadas. Das empresas nós solicitamos as vagas, então assim que a gente consegue formar uma turma, né, nós abrimos essa turma para
para a comunidade. Leandro conta que o medo infundado de perder o auxílio social tem sido uma dificuldade para o fechamento de turmas de pessoas com deficiência. Enquanto aprendizes, esse meio salário que eles recebem da empresa vai agregar ao benefício que eles recebem do governo, né? Somente se eles forem efetivados, sim, que eles perdem esse benefício enquanto efetivados, mas se caso sejam desligados, esse benefício retorna automaticamente. O ex-vendedor autônomo Francisco, com 46 anos de idade, após sofrer um AVC, usar cadeira de rodas e muletas, ficou com limitações do lado direito do corpo. Não tinha nenhuma formação específica e também não conseguia emprego. Eu estava me sentindo inválido, né, antes do curso, porque eu buscava um emprego assim e as pessoas diziam assim, ó, tu não pode exercer tal coisa, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Então eu me senti inútil, sabe, não fazer nada. Para a Tadiuli, mais que participar de um curso, o dia a dia em sala de aula ou no local de trabalho representam a oportunidade que ela muito buscou e agora tem, e com um tempero especial. É uma família que eu construí aqui no Senac, a minha turma é muito unida, então a gente se tornou família. O curso de formação dessa turma é de 13 meses, com 3 dias de aulas teóricas na unidade do Senac e 2 dias nos supermercados, onde passam por vários setores. Na região da Campanha, a sexta-feira vai ser de tempo firme e temperaturas amenas. Em Bagé, o dia amanhece com friozinho de 12 graus. Em Pelotas, ainda tem chance de chuva no início do dia, mas o tempo melhora à tarde, máxima de 22 graus. No litoral sul, as temperaturas não passam dos 21 em Rio Grande e a garoa da manhã logo dá lugar ao sol, que vai predominar também no fim de semana. E assista no próximo bloco. Ele aprendeu a fazer arte sozinho e criou o próprio estilo. É a história do barbeiro que virou pintor. Nós já voltamos. Nesta sexta-feira, ainda tem chance de chuva na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, o dia amanhece com tempo instável, mas à tarde o sol volta a aparecer. Mesmo assim, as temperaturas ficam amenas, não devem passar dos 19 graus. Em Passo Fundo, o dia também começa com tempo fechado. A instabilidade se afasta durante a tarde. Os termômetros atingem os 24 graus. Em Ijuí, a máxima é de 23 e não tem previsão de chuva. O tempo fica parcialmente nublado e o fim de semana vai ser de sol. O filósofo francês Gilles Lipovetsky recebeu hoje na PUC o título de doutor honoris causa. Durante a visita a Porto Alegre, o pensador destacou a ameaça que o terrorismo representa na Europa. O título de doutor honoris causa é a maior distinção dada por uma universidade. O reconhecimento do Conselho Universitário da PUC do Rio Grande do Sul é pela contribuição do filósofo francês Gilles Lipovetsky à construção do conhecimento. Lipovetsky é um analista da sociedade, do estado cultural que vivemos, que chama de hipermodernidade. É um crítico da cultura cotidiana, marcada pelo consumo, o individualismo. Para a TVE, o pesquisador avaliou o delicado momento que vive o país dele, a França, após os ataques terroristas da última sexta-feira. Com o apoio da tradução do professor da pós-graduação em comunicação da PUC, Juremir Machado, Lipovetsky chama a atenção para a busca pelas causas do envolvimento dos jovens em ações totalitárias e a era do vazio em que vivemos. Tem de 2 a 3 mil jovens franceses que foram à Síria para se preparar para cometer atos como esse. É preciso conseguir dar a esses jovens uma perspectiva que seja intensa, que eles se sintam vivendo algo que os valorize. Les individus aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, recherchent des moyens d'être reconnus, d'être... O número de clientes foi caindo numa pequena barbearia do bairro Navegantes, na capital. Com tempo sobrando, o dono resolveu pintar. É assim que começa a história do artista plástico Dante Machado. Aos 74 anos, ele vai expor os trabalhos pela primeira vez.
Uma barbearia, local de trabalho há mais de 40 anos, hoje mais parece um ateliê. Dante ainda atende os clientes mais antigos, mas o que ele gosta mesmo de fazer é pintar. Eu ganhei um batom de uma amiga e como eu não tinha serviço, não tinha nada que fazer, eu comecei a passar nos azulejos. E foi indo e ali foi nascendo a minha história de pintor. Ele não usa pincéis, utiliza apenas as mãos e as 3 cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Dante também não pinta em telas. Ele usa laminados, pedaços de portas de móveis, toda sorte de estrutura que encontra no lixo. Eu comecei nos azulejos faz mais ou menos 4 anos atrás. E daí que eu vi que, pelo fato de ser azulejo, eu não teria condição de arrancar eles. Então daí eu passei para esse tipo de quadro com moldura laqueada. Dante conhece e aprecia a obra de vários artistas importantes. Nunca estudei pintura, mas eu tenho noção, claro, de Picasso e muitos outros, Monet, Van Gogh. Mas Dante não se considera um artista. Isso é um dom que só Deus deu para mim. Não sei também. Agora, quem deve julgar meu trabalho não é eu, é o povo. Na próxima terça-feira, Dante vai ter sua primeira exposição. 20 de seus mais de 200 quadros vão estar nas paredes da Pinacoteca Bar, na Cidade Baixa. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá.